Meu querido, que coisa espetacular. Que coisa boa. Eu botei Grande aqui mestre. minha melhor roupa amassada, infelizmente na pandemia, que era uma Olha, coisa que eu podia fazer. Já botei minha roupa especial aqui para conversar contigo. Que coisa boa, hein? Esse foi olha, longamente aguardado essa live, hein? rapaz, nem me fale, nem me fale. Faz anos que eu queria bater esse papo com você. Ao Nós já nos vivo. conhecemos pessoalmente, cara. A gente já se Não, encontrou. não, não. Não, não. Eu te conheço, claro, sua reputação lhe precede, né? Eu lhe conheço de muito tempo, desde a minha época de ser acedista, né? Ali comecei a Papum estudar. Bicho. Eu lembro do Coisas da Diplomacia no Orkut. A gente, Papum Bicho. isso. Esse era o famoso Papão Bicho lá. Mas sou muito fã seu, te admiro pra caramba. Agradeço muito tudo que você fez pelos candidatos ao longo dos anos, né? Você praticamente começou uma escola de preparação para a diplomacia. Praticamente não, você começou um método, uma escola de preparação para a diplomacia, e muita gente passou no concurso graças a você, em grande parte, né? A sua contribuição e ao que você ajudou a montar e a preparar. E eu sempre fui muito fã seu, já disse algumas vezes, eu tenho uma dificuldade, aí é uma coisa minha, é pessoal. Eu não tenho muita capacidade de concentração para assistir aula. E a sua aula é uma das poucas que eu consigo assistir, assim. Então, eu tenho uma dificuldade incrível. Eu acho que eu nunca consegui muito ter concentração em aula. O Rio Branco, para mim, foi um negócio quase que Difícil. uma tortura. Você tem que passar o dia inteiro lá, era um negócio complicado. Tinha que buscar motivação onde não tinha. Mas, ô João, deixa eu te contar um negócio. Você Por ganhou. favor. Hoje eu abri uma caixinha de perguntas quando fiz o anúncio dessa live de hoje, e você ganhou disparado, porque eu perguntei quem tinha mais cara de mal naquela foto. Todo mundo respondeu que você ganhou. Eu só ganhei uma vez. Então, aquela foto nossa ali não ajuda, né? Olha só, é a única competição que eu posso ganhar do Marcílio. Pô, que é isso? Que é Fazendo cara isso, de cara? mal. Que é isso, cara? Mas Obrigado hoje, aí, o pessoal do Clipping, pelo convite, né? A gente foi meio pego, não posso dizer que de surpresa, né, João? Desse cancelamento do concurso, eu não diria que de surpresa, mas de repente, talvez, né? já era uma crônica de uma morte anunciada, né? Esse edital, no meio da pandemia, tem uma certa dose de inconsequência aí fazer isso. E os argumentos jurídicos, vários candidatos me apresentaram alguns pedidos judiciais, né? E encaminharam ao Ministério Público Federal e fizeram lides jurídicas no sentido de dizer que aquilo quebrava, de alguma maneira, a isonomia dos candidatos do concurso já na hora de apresentar documento, por exemplo, e aqueles candidatos que moram com pessoas em grupos de risco e tal, que teriam que escolher entre colocar em risco as pessoas que amam ou fazer o concurso que era o sonho da sua vida. Alguns me falaram que esse ano não iam fazer a prova, por mais que desejassem muito, porque não valeria o risco, né? Então, de fato, me parece que é a decisão mais sensata. Sem sombra de dúvida, prevaleceu aí a sensatez. E aí a gente abriu do lado de cá, né, o pessoal do Clipping, uma caixinha com várias dúvidas também, questionamentos, né, que queria fazer para você sobre o que você acha. Quer dizer, perguntas que estão no nível da especulação, principalmente, né, se vai ter concurso esse ano, né, quando é que teria concurso, né, se poderia acontecer de ter primeira vez desde 1944 sem ter prova, como lidar com a ansiedade, questões que a gente pode eventualmente discutir. Mas eu tenho a impressão, em alguma medida, sem querer antecipar demais, mas lendo as coisas que você escreve, eu tenho a impressão, desde que você começou a fazer os seus posts, né, do Bico e por conta própria, que sempre que eu leio o que você escreve, a sensação de finalmente alguém que escreve tudo aquilo que eu sempre achei e nunca tive talento de colocar de modo, ao mesmo tempo, sofisticado e contundente, e com muito mais credibilidade, né, na verdade, do que eu. Porque uma coisa que você fala e que eu concordo 100% é que é o skin in the game, né? Skin in the game. Em algum lugar, eu me preparei para ser professor nos últimos 20 anos, 25 anos. E em algum lugar, claro, isso me deu alguns conhecimentos. Mas alguém que faz aquilo e que vive aquilo daquele jeito, né?
eu não vivi isso, né? Não vivi a ansiedade de esperar por uma prova, de achar que aquilo era o sonho da minha vida, não é de passar ou de não passar, de fazer recurso e tal. Eu vejo isso pelo outro lado. Então, alguém que tem skin in the game fala com uma própria emoção, e eu percebo isso nos conselhos, nas sugestões que você dá para o candidato, né? Às vezes muito sensíveis, né? Que percebem um aspecto fortemente emocional, que eu acho que é o elemento do adiamento, né? Porque isso mexe dramaticamente com a emoção do candidato e pode desestabilizá-lo. Essa desestabilização, ela pode ser a diferença entre ser aprovado e não ser aprovado. É verdade, João. Então, você tocou num ponto, vários pontos aí muito sensíveis, né? Essa questão do skin in the game, eu sou talebiano, eu sou leitor do Taleb, adoro o Taleb, eu sempre tive isso muito presente para mim. Eu acho que esse livro dele foi o que mais me marcou, e foi justamente na época em que eu comecei a escrever aqueles textos lá da Pretéria, o Guia de Reprovação, o outro do Princípio da Especificidade, e teve um texto bem ácido, que normalmente... O que não se deve fazer. Então, como não passar no concurso? Era isso, era o guia de reprovação. Que era um texto humorístico. Era um negócio humorístico, era quase que em tom de brincadeira, mas, na verdade, até colegas que passaram disseram assim, poxa, Marcílio, mas eu fiz isso aqui e eu passei. Aí eu disse, olha só, talvez você tenha passado apesar disso. Apesar de ter cometido uns erros que eu acho que são básicos, fundamentais, até questão de bom senso. Mas essa coisa do skin in the game, João, e de o especialista e o generalista, essa é uma questão bem interessante de debater. Não sei se é discutir também o sexo dos anjos, mas veja só, eu jamais... Por que eu não tenho capacidade mesmo, conhecimento para dar uma aula de história? Eu não me preparei para isso. Eu jamais conseguiria montar um curso aqui sabe, história, ou de direito, ou de qualquer matéria que tenha sido cobrado no concurso. Eu só estudei o suficiente para passar na prova. Então, a contribuição que eu posso dar, ela é complementar a que os professores especialistas nas matérias podem dar, que é o seu caso, que, sabe, dos outros professores brilhantes que eu conheço, e que estão dedicados a preparar candidatos para o CACD. Então, quando eu digo que um diplomata pode ajudar muito um candidato a passar na prova, eu não estou dizendo que os professores não podem, mas eu digo que é um trabalho complementar, né? É a visão do conjunto. Talvez quem passou pela prova, como você falou, a gente teve, em algum momento, como sentir na pele a dificuldade e a dor de colocar tudo num contexto e dar o devido peso que cada matéria merece e decidir quem é que você escolhe para montar aquele programa. Então, poxa, fico feliz com o elogio que você fez aí. Você foi generoso demais. As coisas que você faz são muito mais... eu acredito que são muito mais brilhantes ou muito mais relevantes do que as que eu faço, acredito. O que eu faço. Mas por que você foi assistir a aula minha, Marcílio? Você já tinha passado no concurso? Já, não, curiosidade, assim, você é um cara famoso e referência no mercado, né, cara? E eu trabalho, organizo um curso preparatório. Então, eu preciso conhecer o que tem por aí. Além do mais, eu sempre simpatizei muito com você. Além de tudo isso, né? Temos muitos amigos em comum, né? O pessoal da sua turma, assim, pessoal muito querido, assim, a galera que passou no mesmo ano que você. Eu fiz muitos amigos, assim, pessoas que frequentavam a minha casa, que tinham aula na minha casa, inclusive com outros professores. Era uma coisa engraçada e tal. Eu falava assim, pessoas, vamos ter umas aulas particulares, vamos fazer uma aula particular aonde? Aí eu falei, pode fazer lá em casa e tal. Mas é com fulano que dá aula no outro cursinho. Então, que besteira, isso vai fazer lá e tal, tranquilo. Aí a pessoa chegava lá para dar aula e tal, pô, que casa é essa aqui? É a casa do João Daniel. Pô, mas ele não vai ficar puto que eu tô aqui. E aí as pessoas ficaram muito próximas de mim, assim. Eu sou muito amigo das pessoas da sua turma. Então, a sua turma é uma turma em que eu tenho amigos muito queridos, alguns há mais de 10 anos, né? Você passou no concurso há 13 anos atrás, né? 13 anos? Isso. 2007 foi. Então, é uma das turmas que eu tinha mais proximidade, assim, mais carinho.
E aí não tem como... Não, e não tem como falar em CACD sem pensar em você também, pelo histórico e tudo mais. Então, eu acho ótimo que a gente tem essa iniciativa de conversar, né? Cada um em sua área, em sua especialidade, e demonstra uma maturidade, inclusive, das duas empresas, né? Do Clipping CACD e do Grupo Ubiquity, de emprestar aí seus pontas de lança, se é que a gente pode dizer isso, para bater um papo assim, então, entre duas empresas que, no fim das contas, são empresas sérias que se preocupam com que as pessoas passem, né? Na verdade. Então, é muito legal conversar contigo, cara. Muito legal. Eu tenho acompanhado as suas lives, eu espero estar à altura das lives que você faz com os colegas diplomatas mais jovens, alguns dos quais meus alunos aí, a Érica, o Luiz, a Bárbara, o Jonatas. Foi super interessante esses papos que você tem, que mostram um pouco essa visão global, né? Esse raciocínio um pouco dedutivo do sentido do geral para o particular, que pode ajudar o candidato sem sombra de dúvida. Eu não concordo com você nesse ponto de que a minha contribuição é maior, que a minha contribuição se restringe à história, aí no máximo, né? O caminho da história, preparar aula de história, organizar a história e tal, dar uma dica ou outra, mas eu, sinceramente, não me sinto confortável, muitas vezes, para dar conselhos mais gerais. Vários alunos me perguntam, pô, você não pode ajudar a gente a fazer um coaching, a fazer um programa de estudos e tal? Eu falo, cara, posso dar palpite, mas eu não sou profissional disso. Não me preparei para isso, me preparei para dar aula de história, que é o que eu gosto de fazer, o que eu tenho paixão por fazer. Então, esse direcionamento tem várias pessoas que a gente poderia recomendar. E para conversar, antes de começar a fazer uma preparação e tal, vai ler os posts do Marcílio, porque lá ele dá boas dicas, principalmente o Guia da Reprovação, que apesar de ser um texto cômico, é magnífico, né, para quem está começando, é muito bom. Obrigado. Agora, eu sei que os textos são um pouco ácidos mesmo, às vezes eu sei que eu peso um pouco na mão e algumas pessoas ficam realmente sentidas, até machucadas com algumas coisas que eu escrevo. Mas eu não faço para machucar ninguém. Às vezes eu gosto de provocar uma reflexão e que a pessoa tente encontrar verdades que para ela fazem sentido, sabe? E a minha referência, João, em tudo que eu escrevo, e eu acho que todo mundo é um pouco assim, né? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, a minha referência de conseguir as coisas na vida sempre foi sabendo que eu estudava mais do que todo mundo que eu conhecia. Não é só do que todo mundo. Quando eu resolvi me preparar para o concurso, eu nunca fui aluno brilhante da escola, nem melhor aluno. Eu era abaixo da média. Eu era um aluno ruim da escola. Eu ia para recuperação todo ano. Quando eu resolvi ser diplomata, eu disse, bom, eu vou ter que estudar mais do que todo mundo aqui para passar nesse negócio. Eu sou um aluno fraco do colégio. Eu preciso superar um monte de coisa. Então, eu estudei mais do que todo mundo que eu conhecia na minha vida. E isso significava estudar, às vezes, 16 horas. Então, quando alguém me pergunta, eu devo estudar 4 horas ou 8? Eu digo 12. Sabe? Assim, eu não estou dizendo que estudar 12 você vai sacrificar a qualidade do seu estudo. 12 horas bem estudadas são melhores do que 8 horas bem estudadas. Eu não estou dizendo que para estudar 12 você vai matar sua família e sabe, acabar com vida social. Esse foi um custo que eu estive disposto a pagar sempre que eu quis levar a cabo um projeto complexo, né? E essa foi a minha referência. Então, quando alguém me pergunta, devo estudar fim de semana? Eu falo, cara, eu estudei muito, inclusive. Então, eu não consigo dizer, olha, pega leve, é tranquilo, sabe? Vai fazendo o mínimo. Não, cara, a minha referência foi essa. Foi assim que eu consegui as coisas na vida. O próprio Grupo Ubiquity, ele só existe porque eu estou disposto a trabalhar 6 horas nele, praticamente, por dia, depois do expediente da embaixada. Isso tem um custo familiar? Tem, altíssimo. Eu tenho uma filha pequena que quase não tem tempo comigo. Agora, se vale a pena ou não, é uma decisão pessoal de cada pessoa, né? É uma decisão pessoal, que cada um vai resolver. Se eu realmente tenho que estudar mais do que todo mundo que eu conheço para passar nessa prova, eu não estou disposto a fazer isso. Tudo bem, ótimo. Legítimo. É legítimo. Né? É legítimo. Então, quando eu até digo, pessoal, quando vocês ficarem chateados com algumas coisas que eu escrevo, tentem entender que essa foi a forma como eu
me eduquei, né? Como eu tentei me ensinar a conseguir as coisas na vida. Mas, enfim, a gente já Não, você pode ficar tranquilo que você não é o diplomata mais ácido, né? Tem sempre o Gustavo Maltausch, não é alguém mais ácido que você. É verdade, é verdade. Tem sempre diplomatas que conseguem ofender mais gente, né, do que você, então você pode ficar bastante tranquilo, né, que Tá tem vários outros. E de um modo geral, eu gargalho, morro de rir com as suas ironias, até porque eu acho que nosso estilo se identifica, né? Eu escrevo assim também, né? Já tive obras, inclusive, canceladas, né, por conta de uma certa ironia em relação a determinadas personalidades que, de alguma maneira, fazem com que, eu acho, gerem uma conexão também com essa forma de inteligência, né, que é uma inteligência meio provocativa. Ela tem um custo também alto, né? Sim, mas essa provocação, ela necessariamente obriga o indivíduo que está tomando uma decisão difícil a refletir. Né? Você é obrigado a refletir, porque aquilo provoca em você uma emoção, você fica meio bagunçado e você reflete. E eu acho que o seu trabalho ali é magnífico, porque foi o que eu falei. Assim, eu gostaria de falar com aquelas palavras, essas reflexões. E várias pessoas vêm me perguntar: tô pensando em fazer carreira diplomática e tal. Então, melhor você não fazer, cara, porque se você está pensando ainda, é porque você não quer de verdade. Né? Tá pensando. É um negócio que você tem que ter um grau de certeza muito, muito convicto. Você tem que querer muito para você conseguir ultrapassar todos os desafios que não são pequenos, porque o custo pessoal, o custo profissional, o custo financeiro, o custo em vários níveis é tão alto que você precisa compensar todos esses custos com a vontade. Né? Então, eu estou pensando, quando você, se quiser conversar comigo, é melhor você vir conversar comigo se tiver certeza absoluta. E depois que você tiver certeza absoluta, a gente pode fazer algumas sugestões, mas vão ser sugestões que vão ter, sem sombra de dúvida, um preço a pagar, que não é pequeno, né? Que não é pequeno, né? Eu posso dar uma tietada aqui, fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade que eu tenho. Como é que você consegue dar conta de tanta gente te procurando para pedir conselho? Eu confesso que eu tenho uma dificuldade tremenda assim, de dar conta do volume de perguntas que eu recebo. Realmente, muita gente sempre chega. Se a pessoa está no Rio de Janeiro, aconteceu uma vez, por exemplo, de uma menina falar, me mandou uma mensagem, eu falei, pô, vamos tomar um café, vamos conversar para te conhecer, para eu saber de você e tal, para eu saber efetivamente o que é. Aí ele, professor, não vai rolar, porque eu tô morando em Roma. E aí eu estava hospedado na casa de dois colegas seus que moram em Roma, uma da turma de 2006 e outra da turma de 2008, o Daniel Fonseca e a Roberta. E eu estava em Roma naquela semana, por acaso. Eu falei, que coincidência, também estamos. Inclusive, essa menina é a irmã da Ana Paula Cobb, que é diplomata da turma de 2006 também. Sim. Isso, excelente aluna, candidata muito boa e tal, que trabalhava na ONU, estava em dúvida, pô, eu vou largar o meu trabalho na ONU, mas não é uma coisa certa, vou fazer o concurso, não vou fazer o concurso. Então, eu procuro, na maior parte das vezes, encontrar com a pessoa para que tenha alguma troca, porque eu gosto muito dessa troca, né? Eu me sinto sempre aprendendo. Quando eu dou aula, né, invariavelmente, eu procuro aprender. E aí isso me dá muita motivação para fazer isso, né? Tem, claro, um custo em tempo e organização, mas se eu puder encontrar com a pessoa, fazer uma live ao vivo, conversar diretamente, isso me ajuda porque eu consigo ter algum feedback. E aí, às vezes, eu recebo um feedback de 2 anos, 3 anos depois, assim, a pessoa passa no concurso ou está fazendo a prova 2, 3 anos depois, eu tive uma conversa com você, eu nem lembro mais, 2 anos antes, 3 anos antes. Mas realmente a demanda é muito grande. Mas esse filtro é o básico, assim, cara, você está pensando ainda, me procura só depois que você tiver certeza. Isso já faz com que uma galera desista. Assim. Então tá bom, vou pensar melhor. Faz parte. O seu livro, eu continuo recomendando para todo mundo. Esse seu livro é excelente. Eu dei uma boa olhada nele, tá muito bem escrito, tá muito completo, né? E ele saiu do ar, mas todo mundo tem, né? Ele é de 2013, né? Tem umas coisas nele que eu já evoluí, né? As pessoas evoluem. Então, de 2013 para 2020, depois de 7 anos, tem algumas coisas, por exemplo, que eu não concordo mais. Coisas que eu fui conversar depois, né? Por exemplo, tem um episódio lá que fala que o Brasil assinou um tratado com a Bolívia em 1867, Tratado de Ayacucho, durante a Guerra do Paraguai. E aí, o Doratioto fala e o Sinésio fala que isso aconteceu por causa da Guerra do Paraguai, porque o governo brasileiro sentia que durante a guerra precisava melhorar as relações com a Bolívia, porque estava meio preocupado da Bolívia ficar do lado do Paraguai. E aí, quando o Recupero publicou um artigo sobre o Rio Branco no livro dos 100 anos do Barão do Rio Branco, eu fui ler isso depois,
o Recupero fala que é o contrário, que a Bolívia que estava com medo das tropas brasileiras estarem lá no Paraguai e invadirem a Bolívia também. Então ela sendo um trato que ela nunca concordou. Aí eu marquei uma reunião com o Sinésio para conversar com o Sinésio e perguntar para ele, porque eu falei, pô, o Sinésio acredita uma coisa, eu acreditei nele, botei o texto lá e ele super me recebeu, foi um fofo, a gente conversou um tempão e tal. Depois, quando ele reeditou o livro dele, o Navegante Bandeiras e Diplomatas, ele botou a minha frase na capa do livro. Uma frase que eu falei para ele nesse papo, nessa conversa. Ele me ligou, perguntou para eu botar essa frase. E aí ele falou, acho que o Rubens tem razão. Não faz muito sentido, a Bolívia não ia assinar nada, né? Porque não estava assinando nunca, né? É isso mesmo, eu acho que eu estou errado. Então eu estou errado junto com o Sinésio, estou errado junto com o Doratioto, acho que o Recupero tem razão, mas acontecem casos assim que eu vou estudar mais a fundo e percebo que algumas daquelas coisas não valem mais. Para a prova também, por exemplo. A prova desse ano mudou a historiografia do entendimento sobre a questão Christie e o fim do tráfico de 1850, né? Sempre foi um entendimento do Amado Servo. O Amado Servo acha que o fim do tráfico de 1850 foi uma decisão soberana brasileira, contra toda a historiografia. Leslie Bethel e todos os outros grandes historiadores acham que foi um ato de pressão internacional britânica, né? Uma grande potência obrigou a gente a fazer isso, diplomacia das caioneiras. Mas o Amado Servo não. E o Amado Servo era a Bíblia da prova, na época em que ele corrigia a prova e na época que os alunos dele corrigiam a prova. E aí, com o tempo, esse entendimento foi mudando. E esse ano caiu uma questão exatamente sobre isso, que deixava bastante claro que a posição do Amado Servo não é a posição que foi cobrada na prova. Então, tem uma série de evoluções em termos de historiografia, que eu acredito que em política internacional, em economia, em direito, isso é mais forte, né? Mas em história também tem algumas dessas mudanças que a gente tem que se manter atualizado, né? De como é que é o entendimento da banca. Às vezes, o entendimento da banca não é o entendimento da maior parte da historiografia. Às vezes, o entendimento da banca não é o entendimento consensual, mas esse é o tipo de coisa que eu posso ajudar, né? Mas me sinto até um pouco desconfortável de fazer uma live sobre o concurso foi adiado, né? O que fazer? Porque eu não sou exatamente um especialista em planejamento. Tem questões aqui nas dúvidas, por exemplo, perguntando, Marcílio, o que eu faço? Um planejamento de curto prazo, de longo prazo? Mudo o meu planejamento, agora que eu ganhei mais tempo? Continuo o planejamento do jeito que está? São perguntas que eu não sei se eu me sentiria confortável, porque eu acho que elas valeriam para mim, que tem uma maneira caótica, absolutamente surtada de estudar, e que talvez não valeriam para a maior parte dos candidatos, ou para um candidato como você que já passou por isso, né? Tá, não, beleza. Então, posso falar um pouco? Primeiro, João, eu recebi, né, desde de ontem, várias perguntas, e tudo muito especulativo, assim, e eu acho que muita gente já deve ter perguntado isso também, se eu acho que vai ter prova esse ano, quando é que vai ser, se vai ser ano que vem, se vai cancelar, se não vai, se vai juntar os dois concursos. Eu acho que nem o Rio Branco parou muito para pensar sobre isso ainda. É tudo muito especulativo. Eu acho que isso a gente tem que tomar pelo que ele é mesmo. Olha, não tem concurso agora. Quando vai ter, não sei. Vai ter também, não sei. E isso para o CACDista é esquisito. Mas para o concurseiro de outras áreas, isso é o normal. É verdade. O camarada às vezes faz concurso para juiz, ele não sabe quando vai ter prova. Ele está se preparando ali para juiz. Tudo bem que ele tem a vantagem de ter uma formação jurídica que pode, de repente, olha, edital para o concurso de defensor público. O cara aproveita aquilo ali e usa para o concurso de defensor público. Ele vai fazendo o que aparece ali, né? O CACDista não tem muito essa possibilidade, essa opção. Mas a gente sabe que um dia vai ter. Né? Quando o mundo tá louco, você vê, aqui em Angola, as aulas da rede pública e privada de ensino foram suspensas. O calendário foi encerrado. Aí, as escolas particulares que têm condições de fazer o ensino à distância, não se permitiu que as escolas particulares dessem aula à distância para não criar uma discrepância com a rede pública. E aí, cancelou o ano de todo mundo. Então, você vê agora as crianças aqui sem colégio. Então, a minha filha, se eu não conseguir um colégio que ensine à distância no Brasil rápido, ela vai perder o ano. E aí tem... Então, tá tudo muito de cabeça para baixo. Assim. Nada como socialismo real, hein? Funcionando, né? Socialismo real, você nivela na desigualdade absoluta. Comunismo de guerra. Nada como morar num país verdadeiramente comunista. Vai para Angola. E aí a gente vai enfrentando esse tipo de coisa e que mostra que, como a gente está mergulhado em CACD,
a gente vê um adiamento da prova quase que como o fim do mundo, né, para a gente, porque mexe com os planos, com as perspectivas. Tem muita gente que está sem trabalhar, contando com essa aprovação para ter né, uma posição na vida. Eu lembro da época de estudos, eu sonhava com um concurso, sonhava com a prova, era quase que uma obsessão de passar nessa prova. Eu queria fazer tudo possível para passar. Imagino que muita gente está assim também. Só que aí é o outro lado que eu acho. Eu sendo muito grosseiro, generalizando bastante, eu vejo mais ou menos 3 tipos de candidatos. Aqueles que têm uma chance real de passar na prova, teriam uma chance real de passar na próxima prova, já estão preparados, já passaram pela maratona de preparação específica para os desafios reais que são cobrados na prova. Não só dominam o conteúdo, mas também as macrocompetências que são exigidas, né? A capacidade de expressão sobre o assunto que estudaram, técnica de resumo, tradução, a parte da maratona de resolução de questões objetivas, né? Pela qual todo mundo deveria passar nesse período pós-edital que antecede o TPS. Né? Esse ano ele teria, né, uma característica diferente do ano anterior. Você tem um prazo mais dilatado entre a primeira etapa e a terceira. Isso quer dizer que você pode, num momento pré-edital, dar uma carga maior na resolução de questões pré-TPS, você pode dar uma carga maior de resolução de questões objetivas, porque agora você vai ter 2 meses para ter mais prática de escrita. Como era na sua época, como foi durante quase 10 anos, 2 meses e um pouquinho. Isso eu achei extremamente positivo e mudou muito em termos metodológicos. Isso traz um impacto tremendo na forma como as pessoas deveriam se preparar no pós-edital. Com certeza. Se você tem uma terceira fase pegada no TPS, ou segunda, né, como foi ano passado, você tem que se preparar para ela antes, junto com o TPS. Agora não, agora você pode se dar o luxo de fazer questão até morrer. Porque você vai ter 2 meses depois para treinar a especificidade do texto. Isso. Então, essa é uma diferença importantíssima e acho que pouca gente parou para pensar nisso. E quando o calendário for retomado, eu acho que isso deve ser esse espaço entre as etapas deve ser mantido, né? Espero tomara, porque é bem positivo e seleciona os melhores candidatos também. Acho que é bom, bem positivo isso. Então, voltando àquele ponto, eu vejo 3 tipos de candidatos. O que já estava para passar no concurso, né? Os que têm grandes chances, já estão preparados, fizeram tudo que tinham que ter feito. Tem aqueles que nem viram o edital todo ainda, né? Então, esse pessoal aí, na verdade, eles podem ter uma chance em 2021. Então, por que eles mudariam alguma coisa para a prova de 2020? Porque quando você desvia o seu planejamento, você diz assim, eu vou me preparar para o TPS, fazer um monte de simulado e tal. Se você queima um recurso tão valioso quanto as questões de provas anteriores, num ano em que você não tem chance de passar, quando for de fato o momento em que você tem chance de passar, aquela questão ela perdeu valor. Ela foi, né? Você respondeu uma questão pela segunda vez, ela já perdeu a utilidade, de certa forma. Então, eu deixaria todas as questões como uma reserva estratégica para o ano em que eu realmente fosse fazer com chances reais de passar. Eu não queimaria agora. Então, quem está nessa última situação agora, que é quem não terminou o edital ainda e sabe que não vai passar, esse adiamento ou cancelamento não deveria mudar absolutamente nada na preparação. Você continua seu caminho, que é se tornar primeiro um generalista, ver todo o assunto, né, de todas as matérias, e depois você vai se especializando nas outras partes. Vai aproveitando para construir o que eu chamo de apostila. Eu não gosto de chamar de caderno, porque o caderno dá a ideia de alguma coisa que só você lê. E a apostila, quando se chama de apostila, sobre uma matéria, você considera
o elemento do receptor da mensagem. É como se você estivesse escrevendo aquilo para alguém ler. E quando você coloca o receptor da mensagem no meio de qualquer peça de comunicação, a forma como você escreve é muito diferente. A retórica passa a ser importante. E aquela história, né? Eu sei que eu já vi você falar sobre isso e comentar que você considera que escrever bem, paralelamente a dominar o conteúdo, é importante na aprovação para o CACD. Eu acho que sempre foi e eu acredito que sempre vai continuar sendo, porque a prova do CACD é um exercício de persuasão da banca, né? E o domínio do conteúdo, ele é uma variável importantíssima, mas não é a única. A forma como você se comunica, ela sempre vai ser importante para você ascender em qualquer estrutura hierárquica. O CACD não é diferente, né? A comunicação é a variável mais importante, né, em termos de sucesso profissional. Comunicação escrita e oral é, sem sombra de dúvida, em todas as pesquisas que você faz, o elemento mais determinante de sucesso. Realmente, isso não tenho nenhuma dúvida disso. E cada ano isso fica mais forte ainda para mim, né? Umas 2 semanas atrás, um candidato do concurso de 2019 que passou, mas não foi classificado, ficou em 63, ele estava 20% mais ou menos em média na prova de história, abaixo da prova da Bárbara, que foi uma das maiores notas de história. Então a Bárbara tirava 25, ele tirava 23, 22, 21. O Luiz tirava 28, ele tirava 25. E aí ele falou para mim, eu queria marcar com você encontros para a gente reler as minhas provas à luz do gabarito e da grade de correção. E aí eu fiquei constrangido. Eu falei, mas pô, você vai me pagar para ler suas questões com você? Você vai ter insights que eu não tenho. Eu acho isso muito interessante. Eu achei interessante ele fazer esse investimento e ler comigo esse exercício. A gente marcou 4 encontros e para ler cada uma das questões. E num primeiro momento eu achei, pô, um dinheiro fácil, né? Vou ficar lendo com o cara e tal. Mas a quantidade de insights que ele me deu, eu achei tão rico, mas tão rico, que eu estou pensando em fazer com ele isso publicamente. Estou tentando convencer ele a dar a cara a tapa e fazer publicamente a leitura dele, à luz da leitura da nota que passou, e tentar identificar onde estão os 20%, os 10%, os 2 pontos ou 3 pontos em cada um dos quesitos. Porque ele perdeu em meio ponto num quesito, 0,2 no outro quesito, 0,3 no outro quesito. A diferença dele para a nota máxima, ela é, em cada quesito, quase que irrisória. Mas, no conjunto da prova toda, ele ficou tipo uns 9 ou 10 pontos abaixo da prova da Bárbara ou da prova do Luiz Ionezawa. E é absolutamente inequívoco, é óbvio, é claro como a luz, é cristalino, é auto-evidente a qualidade retórica de uma prova muito bem escrita, de altíssima qualidade, né, textual. E aí ele falava para mim assim, mas professor, isso não foi editado depois? Né? Porque alguns candidatos, depois que passam, quando vão parar no guia de estudos, fazem uma espécie de maquiada. Maquiada, fica bonitinho, erra uma data, tira a olheira, né? Tira a olheira e tal. E eu sei disso, porque vários candidatos que passavam no concurso me mandavam a prova depois, vê se não tem um erro nenhum grotesco, só para eu tirar, para não ficar com vergonha e tal no guia. Eu mesmo fiz edição de gente da tua turma e de outras turmas e tal, que me mandavam antes de ir pro guia. E eu sabia disso. Aí eu fui pegar a prova, o material bruto, né? O T0, que era a prova que eles tinham me mandado no recurso, antes do guia. Então, eu comparei a versão dele com a versão do guia da Esperança Equilibrista com a versão dos recursos que os candidatos originais, que foram primeiros colocados, me passaram. Entendi. E a gente fez esse exercício e é absolutamente impressionante. Inclusive, por exemplo, numa das provas do guia da Esperança Equilibrista, tem um erro factual. O Luiz Felipe Ionezawa, por exemplo, diz que na questão Christie, o Brasil, a Inglaterra que rompe relações diplomáticas com o Brasil, quando na verdade foi o contrário, o Brasil que rompeu, né? E tirou nota máxima, 30. E você vê isso direto em várias provas, notas máximas, 30, que o corretor não percebe, porque ele já foi convencido de que aquela é uma prova de altíssima qualidade, de um diplomata de alto nível. Então é óbvio que a captação da benevolência de uma prova subjetiva existe. E o corretor corrige aquilo com um olhar diferente desde o início. Esse rapaz comete alguns erros do ponto de vista retórico, escreve de um jeito um pouco menos objetivo, repete determinadas palavras. Isso ele passa a impressão desde os primeiros parágrafos que ele está nervoso, não é, com uma letra muito grande, muito dilatada, repete os temas, é meio prolixo. O que a banca lê? Candidato mediano.
né? Mesmo que ela não saiba que ela está lendo isso, está carimbado, né? Na leitura dela, candidato mediano. Então a nota dele não vai passar de 22, de 23, é um candidato mediano, né? E aí já no primeiro fica marcado, carimbado. Pô, candidato excelente, candidato de alto nível, né? Então a nota do indivíduo sobe. E isso é necessariamente, infelizmente, treino de uma vida inteira, muitas vezes. Né? Isso deveria ser prioritário, né? Mas isso, infelizmente, incomoda muita gente, né? Quando a gente fala, né? Incomoda muita gente. Incomoda muitos candidatos que percebem que talvez nesse horizonte de curto prazo, de médio prazo, não vão alcançar. Então, você dá um feedback negativo, ele, pô, mas você está dizendo que eu escrevo mal? Você está dizendo que eu não sei escrever, aprendi a escrever, sempre tirei notas altas e tal. E colegas, muitas vezes, né, que acreditam que a história é a história pura, objetiva, é a verdade que existe e tal, né, que só vale aquilo que está lá na grade de correção, que aquilo é corrigido por um algoritmo ou por uma máquina. Não é verdade, não concordo com isso. Essa obsessão com conteúdo, João, e aí é que tá, quando eu falo assim, obsessão com conteúdo, parece que eu não acredito que o conteúdo é importante, mas não é verdade. Eu sou viciado em mapas mentais. Então eu deitei aqui no chão de casa 300 mapas mentais um dia desse para fazer uma live. E eu retinha conteúdo fazendo mapas mentais. O conteúdo ele é importante, é uma variável importantíssima. Só que é o seguinte, o pessoal tem que considerar que o concurso, o fato de ter História do Brasil na primeira etapa e que é objetiva, e História do Brasil na terceira etapa, que é uma prova discursiva, você está enfrentando 2 concursos diferentes. E isso de ser uma matéria só é uma distração. Isso ofusca muitas vezes o seu método de preparação. Então, o que é que você fala? Eu vou ler 500 mil livros de história, assistir 1.100 horas de aula para aprender isso aqui, né? O conteúdo. Aí o que é que acontece? Você chega na prova do TPS, você até pode conseguir tirar uma nota altíssima. E eu torço para você nunca ser, eu estou falando com todo mundo aqui, eu torço para você nunca ser primeiro lugar no TPS, porque você provavelmente não vai passar no concurso, porque estatisticamente o primeiro lugar do TPS só passa em menos de 30% das vezes. Por quê? Existe um custo alto em você deixar de escrever para se preparar para a parte objetiva. A informação, quanto mais informação você retém, quer dizer que você está deixando de treinar a sua capacidade de produção. É o contraponto entre o input de informação e o output, o que você produz. E na prova discursiva, o que é avaliado é a sua capacidade de produzir informação e não só de absorver. Então, esse eu acho que é o erro conceitual metodológico maior que as pessoas cometem. E a banca, como você falou muito bem, a correção é feita por um humano, não é um algoritmo que vai olhar aquilo. Então, às vezes a pessoa acordou de manhã e normalmente tende a ser cada vez mais diplomatas que corrigem a prova. O camarada trabalha pra caramba. Eu sei a rotina de correção de provas como é exaustiva, é um negócio... você tem pouco tempo para corrigir, é muito extenuante. Então, aquela experiência de olhar a tua prova e dar uma pontuação, aquilo tem que ser gostoso para quem tá fazendo aquilo. Se o seu texto tem muitos pontos de fricção, sabe, que o cara peraí, o que é que ele quis dizer aqui? Deixa eu ler de novo. Isso aqui você já está gerando uma má vontade. O texto simples, escrever bem, não é necessariamente você encher o texto de polissílabos e de inversões e de intercaladas. De maneira clara, objetiva, agradável, né? Com uma fluidez e um ritmo que é bastante interessante. E que vai ser o trabalho, muitas vezes, do diplomata, de fazer essa retórica de convencimento ao longo da vida. Então, é uma utilidade que não se perde, né? Não é custo afundado, que você vai usar e nunca mais vai usar no concurso. Depois, ao longo da vida, você vai fazer isso. Tem uma moça que eu não sei se é da sua turma ou se é da turma de 2006, que é arquiteta, que serviu em Buenos Aires também. Esqueci o primeiro nome dela. Ela já entrou, ela é especialista. Arquiteta, especialista em meio ambiente. Não, Luciana. Luciana Sagas. Luciana, tá na Bélgica? Não, Melcher. Eu acho que é Luciana Melcher de Sagas Presas, exatamente. Isso. Ela está em Brasília. Está em Brasília. Luciana foi minha aluna em 2006. Era da sua turma, 2007 ou 2006? Ela é 2007.
Em 2007, então da turma. Em 2007. Quando ela foi a minha aluna, eu lia os textos dela e ela escrevia de maneira tão agradável que eu falava, olha, eu não sei qual é o seu conteúdo nas outras matérias, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que você vai passar no concurso. Porque você escreve muito bem e você ainda tem formação de arquiteta. Então, a sua letra, ela é desenhada do ponto de vista estético para ser agradável. A letra dela tinha serifa. Então, eu lia a letra dela como se tivesse... Era impressionante. Parecia uma fonte desenhada, cara, por um arquiteto. Era um negócio lindo de ver, entendeu? Então, eu falei, na média, você vai tirar 5 a 6 pontos acima dos candidatos que tiverem uma prova no mesmo nível que o seu. Porque só o corretor está corrigindo 200 provas com um monte de garrancho, né, comparado, por exemplo, com a letra do Miguelzão, né, Miguel Lacerda, né, que era um horror, né, uma coisa impossível de ser decifrada. Né? Ele mesmo reconhece que ele acredita que ele demorou muito a passar no concurso por causa dessa letra. Né? Então, é pesado. Né? Você está corrigindo 200 provas, 250 provas, com uma letra pesada, com uma caligrafia difícil. A menina escrevia com letra de arquiteto um texto muito agradável e objetivo. Não tem como isso não ter um impacto subjetivo, ainda que incremental, que faça diferença. Foi sexta colocado no concurso. Isso. E tem o seguinte, você pode até dominar o conteúdo inteiro. Se ele está mal escrito, está mal colocado na folha, o examinador ele vai tirar pontos, ele pode até tirar pontos, e aí o ônus de provar que o conteúdo estava certo é seu depois. Exato. Não é melhor você já tirar a nota boa logo no começo, para não ter que entrar com recurso? Exatamente o que eu penso. Uma das coisas que mais acontece no candidato escrevendo questão discursiva, e que eu acho que o grande antídoto é essa dica que você dá da apostila, né, de já produzir conhecimento com a ideia do interlocutor, mesmo que o interlocutor seja o seu eu futuro, né? Um trabalho de conhecimento retórico, para mim isso é um antídoto perfeito, é a insegurança que o candidato tem do conteúdo. Porque como ele está focado no conteúdo de modo absoluto, né? O fetiche do conteúdo, né? O João Bosco escreveu aqui no chat, né? A cor do cavalo de Dom Pedro. O que acontece? Ele começa a prova, depois de ter visto o enunciado, acreditando que ele não é capaz de escrever em 1 hora 90 linhas sobre aquilo. Então, invariavelmente, e eu vejo isso em 90% dos alunos, eles escrevem com letras grandes e espaçadas, numa média de 6 a 7 palavras por linha. Quando vai chegando na última folha, o camarada começa a espremer a letra, diminuir o tamanho da letra, começa a botar uma coisa meio sobrescrita, espremer o negócio, porque ele descobre que não só ele tinha o conteúdo, não é como agora não vai dar mais tempo de fazer o negócio. E aí ele começa a escrever espremido. Não é mais fácil, que eu pergunto, parafraseando você, ele já começar escrevendo pequenininho desde o início e acreditar que ele vai ter conteúdo, que ele vai desenvolver, porque aquilo é parte de uma retórica? Isso é um exercício que teria que ser treinado. Não é? Treinar, Não treina. A faculdade não treina. O colégio não treina. Né? A gente não treina expressão oral, capacidade de se comunicar de modo claro, de modo objetivo, ao fetiche do conteúdo. Os professores não sabem treinar isso. Né? É difícil, eventualmente, treinar isso, até porque exige um grande trabalho por parte do aluno. Então, a preparação com base no conteúdo, ela é muito confortável, né? É muito simples, porque eu sou formado em História. O Vitor fez mestrado, doutorado em História, ele não sei quantos livros de História. Você vai dar uma aula, vão ter aulas mais interessantes, mais agradáveis, menos agradáveis, mas eu fico na minha zona de conforto. Agora, treinar o meio, a forma pelo qual esse conteúdo vai ser expresso, isso foge um pouco da ideia daquilo pelo qual eu me preparei a vida inteira. Então, tem aí um viés cognitivo típico, de que eu ensino aquilo que eu sei ensinar, aquilo que eu sempre ensinei. Mas não necessariamente é o que é mais útil para o aluno. Não necessariamente é o que é mais útil para o aluno. O mais útil para o aluno é treinar a forma como veículo de produção desse conteúdo. Mais uma vez, não é porque o conteúdo não interessa, o conteúdo é muito importante. Ele é tão importante que ele merece uma entrega sofisticada, qualificada, boa, né? Que nem entregar um presente. Você vai dar um presente, sei lá, para o seu embaixador, né? Quando você entregar, o embaixador, toma aí um presente, aí deixar uma lembrancinha na sua mesa. Então, você fazer um embrulho correto, reunir as pessoas, né? Dizer que aquilo honra e estabelece um cronograma, uma liturgia, né? A prova, ela merece essa liturgia da entrega, E aí, nesse sentido, que eu acho que a forma é fundamental. Concordo 100%. Inclusive, a questão da letra, também concordo muito. Eu imagino, se qualquer pessoa fizer esse exercício de fechar os olhos um pouco e se imaginar corrigindo uma prova né? E para nós que somos professores, é mais fácil, né? Pensar nisso. Na experiência de corrigir uma prova mal escrita. E o contrário também, quando ela está com a letrinha bonitinha e tal. Isso, por mais que o edital tente criar critérios objetivos de análise, enquanto não for um computador que corrige as provas, eu sinto muito, pessoal, mas
a capacidade de persuasão e comunicação, expressão é que vai dominar esse concurso. É um concurso de expressão, é uma prova subjetiva, né? Certa, Acho até que quando for um computador, o algoritmo vai levar em consideração o fato de que foi programado por um humano. Então, em algum lugar, a retórica ainda vai ter um papel. Talvez menor, mas ainda vai ter um papel. Faz sentido. Faz Então, sentido. sem sombra de dúvida, isso que você faz é uma coisa que eu acho muito rica, porque antes parecia que estava pregando o deserto, né? Falando uma coisa absolutamente bizarra e tal, como assim e tal. E aí, nesse sentido, você veio para me salvar, porque agora eu tenho um interlocutor, né? As pessoas começam a acreditar, sobretudo, que alguém tem credibilidade. Um diplomata, eu passei, eu vi isso. Então, te agradeço por me tirar desse deserto da solidão aqui. Que bom. Não, e eu também, porque eu também... Você deve imaginar que eu dei muito murro em ponta de faca quando eu comecei a escrever essas coisas, né? Muita gente que entra e fala, eu discordo, né? Eu falo que ver Netflix e anotar a palavra nova não é se preparar para o concurso. E as pessoas dizem, como assim que não é? Eu digo, olha, você pode estar estudando, mas nem sempre estudar é se preparar para o concurso, né? A preparação, eu entendo que é você realizar aquelas atividades específicas e concretas que você vai fazer na hora da prova. Então, a prova de espanhol, por exemplo, é um resumo e uma tradução. Por que é que você vai ficar ouvindo, sabe, um professor falar francês e tentar entender o que ele fala, ou fazer um curso regular para depois fazer um específico? Olha só, cara, você vai fazer um resumo e uma tradução. Gasta 80% do teu tempo fazendo resumo e tradução, você vai chegar na hora... É o tipo de coisa. Isso vai te dar 80% do resultado. É isso. E corrigir prova, como você sabe, é uma coisa muito cansativa, né? Na verdade, muitas vezes, quando você está lendo um livro, você já pula um parágrafo sem perceber. Quantas vezes não aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Eu estou lendo o livro, de repente eu estou na página 17 e eu não sei nada do que eu li da página 12 em diante. Eu fui lendo mecanicamente, que nem dirigir quando você já dirige muito tempo aquele mesmo caminho. Você chega em casa sem saber direito o caminho que você passou, porque você estava pensando em outra coisa. Então você fica daydreaming. Ou bebeu muito. Fica daydreaming, cara. E isso acontece com o corretor. Então, mais se ele estiver lendo uma caligrafia ruim, chata, ele vai ler na diagonal, ele vai ler sem prestar atenção. Agora, se você forçar ele a prestar atenção, dependendo da maneira como você escreve, de maneira objetiva, de maneira clara, com boas imagens, não é, com bons conectivos, com uma retórica interessante, ele vai prestar atenção e vai lembrar de você. Não é? Ele pode lembrar de você negativamente, não é? Porque você tem uma caligrafia horrível, porque você escreve repetindo muita palavra, porque você, não é, comete erros grosseiros de conteúdo. Ou ele pode lembrar de você positivamente, porque você faz boas imagens, não é? Imagens sofisticadas, porque você tem, não é, um domínio profundo do conteúdo. Então, o ideal é isso. Né? Na hora em que eu corrijo prova, eu percebo isso, o quanto é agradável corrigir mais provas. E isso eu acho também é um viés que faz muitos dos colegas, de alguma maneira, enfatizarem dramaticamente o conteúdo e dizer que a forma não tem nenhuma relevância. Né? Porque se eu reconheço que a forma tem alguma relevância, mesmo que seja 10%, eu preciso, no meu curso, incorporar 10% disso. E ao incorporar 10% disso, eu preciso trabalhar corrigindo prova. Isso é insuportável. Então dá muito trabalho, né? Se for só conteúdo, só preciso dar aula, não preciso corrigir prova. Isso facilita muito, né? Então é claro que tem um viés cognitivo, né? É que nem o produto bancário que o teu gerente de banco recomendou. Não é óbvio, né? Que ele está levando aí uma comissão, um spread, né? Nesse caso, o spread oculto dos professores que enfatizam o conteúdo é o seguinte, cara, eu estou te vendendo um produto que no fundo, não quero corrigir, não estou com saco de corrigir, estou com preguiça de corrigir e tal. Muito útil do ponto de vista do conteúdo só, mas não é só o conteúdo. Ele está vendendo o que ele pode dar, né? Aquela história. A solução que ele tem a oferecer é essa. Muita aula. Eu vivo esse dilema, né? Fazendo homeschooling com 2 crianças em casa, né? Porque, infelizmente, não estamos em Angola, né? Estou até pensando que, de repente, Angola poderia ser uma solução para a minha vida aqui, não é, com as minhas filhas. E aí eu fico pensando, cara, vou decepcionar os alunos, porque se eu fizer um curso discursivo e tiver que corrigir 100, 150, 200 provas por semana dos candidatos que estão fazendo, eu não vou conseguir entregar isso a tempo. E para o aluno que vive esse momento de ansiedade, se eu não entrego a correção
com o feedback completo na data que ele espera, isso é muito ruim. Eu fico pensando, cara, acho que eu vou ficar esse ano sem fazer um curso discursivo. Será que dá para fazer um curso discursivo? Será que eu tenho condições de oferecer isso? Mas, por exemplo, não oferecer um curso que corrija de verdade, que dê um feedback para o aluno, eu acho que tem pouca utilidade. Porque eu não vou dar esses feedbacks. Olha, um primeiro parágrafo de 30 linhas, qual é o sentido disso? Você já cansa a banca de cara. Faça um primeiro parágrafo objetivo. Uma prova sem conclusão, né? Se só o conteúdo vale, então não faz diferença. Eu posso fazer Saramago, do começo ao fim. Né? Se é só o conteúdo que vale, pode ser a prova inverso. Pode ser uma prova em tópico, pode botar bolinha e tal. Não, claro que não. Claro que tem alguma forma mínima ali, né? Tem que ter introdução, tem que ter conclusão e tal. Vale uma prova de um parágrafo só? Né? Acho que não. E uma correção bem feita dá muito, muito trabalho, né, João? Muito trabalho. Às vezes, uma questão de prova, principalmente você na posição de professor que quer passar um feedback para o aluno, toma muito tempo, é cansativo, porque às vezes você tem que quase que reconstruir o que o camarada escreveu, o que a pessoa escreveu. E termina sendo um serviço caro, né? Porque toma totalmente artesanal, totalmente artesanal. Muito mais fácil dar uma aula que tem dezenas de pessoas assistindo passivamente, né? E aí é óbvio que eu sou remunerado de maneira muito mais significativa, porque muitas pessoas podem pagar mais do que uma só corrigindo. Né? Mas aí eu vou ter que escolher, né? Se eu vou preparar um monte de pessoas, né? E vou ajudar de verdade aqueles que têm boas chances de passar, né? É um dilema profissional. É um dilema, É verdade, tem razão. E você tinha me feito, continuando a pergunta, né, que você me fez. Então, eu falei de 2 grupos, né? O que não teria chance de passar agora, eu acho que ele tem que seguir com o planejamento normalmente. Isso é bom até, porque dá tempo até de matar o restante do edital. O outro grupo, que já estava no ponto para passar, eu acho que deveria aproveitar esse momento para ficar revisando, né? Eu acho que manter o nível que ele tem hoje, para que quando tiver alguma perspectiva de prova novamente, voltar a fazer aquele reta final de preparação para o concurso. Se tem algum ponto do edital que não foi bem coberto, aproveita agora para estudar, né? Todo mundo tem alguma coisa assim. Agora, a verdade é aquele efeito Dunning-Kruger, né? Tem muito menos gente preparada para passar esse ano do que assim, muito mais gente acredita que está preparada para passar esse ano do que realmente existem essas pessoas. Então, tem muita gente que vai queimar, vai se preparar para as especificidades da prova sem ter chance nenhuma de passar na prova. Então, isso vai trazer um atraso à sua preparação, certamente. Eu só considero fazer um reta final quem realmente sente que tem chance de passar. Por quê? Não é um concurso para aventureiros que dizem assim, vou ver qual é e ver se eu passo, sabe? E tem muita gente que se ofende quando eu falo isso, de verdade. Tem pessoas que se ofendem. Não, mas eu fui primeiro de colégio. Cara, não é todo mundo que passa com 8 meses de estudo, como a Bárbara Policeno. Isso é exceção da exceção. Existe, acontece, vai acontecer esse ano que vem, possivelmente. Agora, a chance de uma pessoa em 7 mil né, é muito pequena. Pode ser que seja você e a pessoa que passar por isso ano que vem vai dizer, tá vendo? Olha, o Marcílio falou lá na live que eu não ia passar com 6 meses de estudo, mas passei. Então, pode apagar tudo que ele escreveu. Mas não é isso. Eu acho que a gente tem que ter esse autoconhecimento e ser honesto, ser humilde até com conhecimento, né? Humilde, saber que reconhecer que a gente tem, todo mundo que passa por isso passa por um caminho longo e você ficar frustrado porque você estudou 1 ano e parou sua vida inteira sabe, estudou 10 horas por dia por 1 ano e não passou e ficar extremamente frustrado. Por isso, eu acho que não é pertinente. É uma manifestação do efeito Dunning-Kruger. Eu escrevi um texto chamado Tic Tac sobre isso. Foi uma pessoa que me procurou e disse que isto parou a vida dele por 1 ano e pouco. Tudo para estudar para o concurso. E aí reprovou no TPS. E estava frustradíssimo pensando em nunca mais fazer o concurso e tal. Eu falei, cara, a média de tempo de aprovação é 4 anos e meio.
cara, você não pode desistir por causa disso. Assim, até pode, você pode fazer o que você quiser, mas não, sabe, 4 anos e meio é a média de aprovação. Você Não fez é a quanto média tempo, de tempo Marcílio? de estudo. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Uma questão de ordem aqui, Marcílio. Eu não reparei, cara, mas a nossa live já está chegando a 1 hora. Foi muito rápido, muito leve, muito tranquilo o papo, esse papo que a gente estava devendo há muito tempo. O que você acha? A gente continua? Vamos? A gente Bora. encerra e começa de novo, pode ser? Bora. Aí a gente faz mais uma meia horinha, bate um outro papo sobre outras coisas. Perfeito, maravilha. Vamos lá. Então tá, vou encerrar aqui, vou começar de novo. Voltamos agora para a segunda parte. Tava bom demais para a gente acabar assim rápido, a gente consegue fazer mais uma meia horinha aqui. Deixa eu fazer aqui um teste da minha capacidade de síntese para ver se eu sirvo aqui como professor de alguma coisa, né? O que nós conversamos aqui na nossa primeira hora, né? Previously na série, né? Marcílio Falcão, foi que dos 3 tipos de candidatos, aqueles candidatos que já estão mais preparados ou daqueles candidatos que já estão menos preparados, né? Muda muito pouco, não é, o tipo de coisa que vai ser feito com o adiamento do edital. Porque os que não estão revendo o edital não devem mudar absolutamente nada, porque vão continuar estudando até conseguirem dar conta do ponto de vista generalista de todo o edital. Aqueles que já estavam fortemente preparados para serem candidatos, talvez vão fazer eventualmente um ajuste ou outro, estavam estudando com o fato de que o edital desse ano tinha um prazo maior entre a primeira, né, o TPS, e a segunda e terceira fase discursivas, o que daria mais tempo dele estudar em termos discursivos. Então ele estava se matando de fazer eventualmente questões objetivas, vai talvez fazer um ajuste ou outro, mas ele é o candidato que está preparado, ainda que, não é, pelo efeito Kruger, muitos acreditem estar preparados e nem todos estejam, né, eventualmente acreditem estar preparados. Né? E conversamos também bastante sobre as diferenças entre forma e conteúdo, de que a prova é uma prova de retórica, de que o candidato vai ter uma banca que é um humano, que está corrigindo, e esse humano vai ser sensível à caligrafia, ao tempo, à letra, à rasura, e vai ser sensível à retórica, a uma boa introdução, a uma boa conclusão, ao tamanho da letra, ao conteúdo que você pode apresentar, ou à liturgia que você pode apresentar, ou à forma pela qual você pode apresentar. Você deu algumas sugestões muito claras aí do princípio da especificidade, que eu acho que eu poderia resumir talebianamente, como o fato é que só sabemos que não sabemos. Não sabemos quando vai ser a prova, não sabemos em que data vai ser, se vai ter um concurso com mais vaga, com menos vaga, se vão ter 2 concursos no ano que vem, se o concurso ainda vai ser esse ano, se não vai ser. E que isso é o normal, não apenas para candidatos de concursos em geral, e não apenas para a carreira diplomática, mas também o normal na vida, né? Porque você está em Angola, não sabe nem se a sua filha vai conseguir ter aula, se não vai ter aula, e um monte de gente parou. Então, o fundamental para o candidato ao CACD é acreditar na antifragilidade, né? Ele tem que ser antifrágil, né? Ele tem que estar preparado para, né, talebianamente enfrentar o que vier, né, dentro do momento de preparação dele e se adaptar em termos dessa preparação, enfatizando em particular a especificidade daquilo que ele vai fazer, ou seja, organizar uma metodologia de estudo que seja o mais parecido possível com aquilo que ele vai fazer na hora da prova. Então, se ele vai fazer resumo de espanhol, ele tem que passar a maior parte do tempo fazendo resumo de espanhol. Se ele vai fazer tradução, ele tem que passar a maior parte do tempo fazendo tradução. Se ele vai fazer questões, né, objetivas na hora TPS, vamos fazer questões objetivas. Mas se vai fazer questões discursivas, e essas são as diferenças entre passar e não passar, treinar essa retórica nas questões discursivas já no momento que ele estiver preparando o caderno, na verdade, uma apostila, né, que ele está escrevendo, sempre preocupado com o seu interlocutor do futuro, que pode ser ele mesmo, mas só de estar preocupado com o interlocutor incorporar o elemento retórico do convencimento da forma e do diálogo. Foi isso, mais ou menos, que você falou? Foi espetacular o resumo. Ótimo. Maravilhoso. Eu ganho a vida assim. Eu sei. Mas você perguntou um negócio, posso complementar um pouco? Com certeza. Como o tempo acabou, né? Tem muitos candidatos, João, que estão num dilema, que é o seguinte: ele não sabe ainda se ele está preparado o suficiente para tentar de verdade e se ele não é também tão básico que deveria mirar só no outro concurso, 2021. Eu passei um pouco por isso quando eu fiz o concurso, né? Eu comecei a estudar e com a perspectiva de passar em 4 anos. Só que como
estudei, eu passei por um... Eu fiz primeiro uma preparação bem generalista, tive uma visão um pouco de tudo, menos economia, direito, isso eu deixei para depois. Chegou um momento que eu pensei assim, olha, eu tinha estudado acho que 3 meses ou 4 antes do primeiro concurso que eu fiz, e eu disse, olha, o que é que eu faço agora? Me preparo como se eu quisesse passar agora, ou eu já miro no ano seguinte, 2007. Aí eu falei, não, eu vou passar por esse concurso como se não tivesse nada. Eu vou lá, faço a prova para passar pela experiência de olhar para as pessoas ali, né, e sentir a dinâmica. Isso eu acho fundamental que todo mundo faça, se puderem, né? Passar pela experiência de acordar cedo, sabe? Adaptar seu ciclo circadiano ao dia da prova, né? Então, se uma semana antes ou um pouco mais, você já acorda sempre naquele horário, dorme no mesmo horário, come a mesma coisa, né? Tenta ser produtivo no horário em que você faz prova. Isso faz parte da preparação também. Então, e isso você não precisa dominar o conteúdo para passar por isso. Para algumas pessoas isso é mais difícil. E eu acho que já passei por essa experiência ali, né, nesse momento, e foi valiosíssimo. Mas eu sabia, olha, esse não é meu ano. Eu não vou fazer questão de simulado. Deixa para o ano que vem, não quero nem saber simulado. Eu vou fazer a prova só para passar por ela, ver sabe, o tempo de preparação. Só que eu tinha mais elementos para tomar essa decisão, porque eu estava estudando há muito pouco tempo. Mas quem está estudando há um ano e meio, não conseguiu ver o edital ainda, pode ficar na dúvida. Vê só, eu tento espremer tudo agora para tentar ir com tudo a 2020, ou penso num planejamento mais de médio prazo, mirando 2021, e nem faço questão agora. Não vou nem me preocupar com questão objetiva. Vou passar, como dizem lá na Espanha, olimpicamente pela prova, né? É uma decisão difícil, muito pessoal, e muitos alunos, ao longo desses anos em que eu fiz mentoria, né, tutoria, me perguntavam isso e queriam que eu resolvesse, decidisse por eles, porque é uma decisão muito difícil mesmo, né? Você passar por um concurso, como se você, sabe, só para fazer a prova, sem mudar nada metodologicamente, para se adaptar para ele, é uma decisão sabe, que machuca o ego, né? Todo mundo gosta de pensar que tem a chance de passar naquilo. Mas eu acho que isso que você falou é uma coisa muito rica, muito rica. Durante muito tempo, né, na época em que eu era um dos sócios do curso Clio, eu tive muito contato com pessoas de outras áreas de outros concursos, né, porque o Clio acabou se associando e depois foi comprado pelo Damásio. E os muitos sócios do Damásio trabalhavam com preparação para outros concursos, concurso de juiz, concurso jurídico e tal, por décadas, né? E aí eu conversei com alguns, né? Um juiz que era especialista em concurso, escreveu vários livros de concurso, William Douglas e tal, né? Que era sócio também. Vários deles que tinham sacadas interessantes assim, do ponto de vista psicológico, porque eram mentores, o coaching de concurseiros há décadas. Né? Esse cara tinha passado, por exemplo, em tipo 12 concursos, 15 concursos diferentes. E ele falava assim, do ponto de vista psicológico, o peso e a pressão de ter que passar, sobretudo para quem está estudando há muito tempo, ele é muito negativo e muitas vezes não é possível você eliminar isso. Você carrega isso como você carrega na sua vida determinadas questões, não é? As cicatrizes e as marcas da sua vida e suas questões familiares, etc. Você carrega com você. E ele diz o seguinte, uma das estratégias que eu ensinava para os meus alunos a usarem, a fazerem, era sempre fazer a prova com o planejamento para o ano seguinte. Mesmo que você achasse que aquela ia ser a sua prova, que essa é a sua estratégia que você falou aí. Né? Eu vou preparar um planejamento para... Falta um dia para a prova, eu vou preparar um planejamento de 1 ano e 1 dia. Tudo que eu vou fazer no ano que vem. Porque aí eu consigo, de alguma maneira, tentar programar o melhor que puder o meu cérebro para diminuir essa ansiedade. Saber que o meu ano é o ano que vem. E aí você faz a prova um pouco mais leve. Né? Ele sugeria isso. Né? Vários meses antes, o camarada tentar ressignificar o cérebro dele de que aquela prova é um grande simulado, sobretudo para candidatos muito ansiosos. A gente vive um momento de ansiedade generalizada do planeta todo, né? Mesmo antes da pandemia, com a pandemia isso se agravou. E isso é uma coisa que eu acho bonito nos seus textos nas lives que você faz. Ontem eu estava assistindo, por exemplo, o videozinho que você gravou no carro, né? Dirigindo lá. Na verdade não era você que estava dirigindo, né? Você estava sentado do lado do banco do carro. Os universitários, né? Muito bom, né? Dando dicas e tal, de estudar línguas e tal. E eu acho muito bonito, porque você tem uma sensibilidade, um cuidado, mesmo quando não é explícito, mas implícito,
de reconhecer que é um processo holístico no qual a preparação envolve outras coisas. Isso que você falou agora, eu acho que é o exemplo dessa sua sensibilidade, né? É o ciclo circadiano, o estar produtivo naquele horário do dia. Porque tem pessoas, eu conheci, que só funcionam de noite, de madrugada. O camarada começa a ficar produtivo 9 horas da noite. Cara, esse cara vai ter problema na hora de fazer a prova. Ele precisa, de alguma maneira, já tentar treinar e se adaptar como se fosse um jogador de futebol que vai jogar em Cali, né? Que vai jogar lá no alto dos Andes. É óbvio que ele precisa se adaptar, né? É óbvio que ele precisa saber o lugar da prova. Teve um cara no teu ano, em 2007, que ele, um mês antes da prova, ele morava no 12º andar, no 13º andar do prédio. Era um cara de São Paulo, Joaquim. Do Joaquim, acho que é 2007, 2008. Ele desceu um mês antes da prova, todos os dias, os 12 andares de escada, para a eventualidade de faltar luz no dia do concurso. Para ele saber quanto tempo antes ele precisava acordar se faltasse luz e ele tivesse que descer de escada os 12 andares. Então ele já estava com condicionamento físico para, depois de descer 12 andares, fazer a prova e fazer o simulado. Né? Sensacional. Não vou pegar metrô, porque se o metrô parar e eu ficar preso lá, eu posso perder o negócio. Então ele sabia qual era o caminho alternativo para não pegar o metrô. Em suma, alguém que estava pensando e estava preocupado com outros aspectos que não isso. Estava preocupado com a alimentação, estava preocupado com a questão da respiração. E nas suas dicas de estudo, em vários momentos, né, você mostra que o candidato que tem um autoconhecimento, ele já larga muito na frente da prova. Né, porque ele vai para a especificidade, preocupado com determinados elementos e sabendo efetivamente qual é o candidato que ele é. Né, em que momento ele está, né, da preparação, se vai fazer a prova mais para esse ano, mais para outro ano e tal. Ainda que muitas vezes você não seja explícito nesses aspectos, todas as suas dicas envolvem essa sensibilidade, esse cuidado, que você fala um pouco da linguagem ácida, né, um pouco do sarcasmo, mas ao mesmo tempo um enorme carinho com a individualidade dos candidatos. E é por isso que você tem esse sucesso extraordinário, porque os candidatos se identificam com você, né? Olham para você e percebem, cara, esse cara está falando uma coisa que eu sinto, né? Eu sinto isso é verdade, isso faz sentido para mim, isso é real. Obrigado, obrigado. Posso dar um depoimento, coisa rápida aqui. O meu pai, ele era jogador de sinuca, competidor de sinuca, de campeonato de sinuca. E na casa dele, quando ele treinava, era sinuca inglesa, que é aquela sinuca maior, com 15 bolas vermelhas e tal. Ele treinava, ele colocava a roupa do campeonato, que é sinuca inglesa, eles usam, não sei se é fraque, alguma coisa mais formal. Ele chamava as pessoas para sentarem lá e ficarem assistindo o treino dele, e ele ligava o som para atrapalhar o treino. Que era por quê? Para na hora da competição, que fica aquela bagunça, ele conseguir treinar com o barulho de torcida e de bagunça. Genial. Eu fiz vestibular com um show da Mara Maravilha, em Niterói, na UF. Estava tendo um show. Na época, a Mara Maravilha nem era gospel ainda e cantava um negócio. Tal. Então, você tem que treinar nos momentos de adversidade. É isso mesmo. Né? Tem que se preocupar com todas essas questões. Eu acho excelente essa sua dica. Muito bom. Aí eu fui competidor também, de levantamento de peso. Né? Lá no Paraguai, eu treinava powerlifting, que você faz 3 movimentos, supino, agachamento e levantamento de terra. E fui campeão lá 5 vezes, campeão nacional. E o meu treino era baseado no princípio da especificidade. Eu treinava o que ia cair, o que eu tinha que enfrentar na hora da competição. Então, eu não ficava no treino fazendo muito leg press. Eu fazia o quê? Agachamento, era o que ia ser cobrado. 80% do meu tempo era gasto com um protocolo de treino voltado para as especificidades da competição. Por isso, quando eu falo em CACD, e eu roubei essa ideia de princípio da especificidade da preparação esportiva, porque eu entendo que um concurso é uma abstração de uma situação real, não é como a vida, você não está aprendendo para a vida, para ser pleno. Você vai dominar macrocompetências específicas e claras e previsíveis que você vai aplicar numa situação, num contexto esterilizado, né? Não no sentido físico, mas em que várias variáveis são abstraídas e você tem que enfrentar aquilo. Então, eu sempre falo, o princípio da especificidade você se prepara da forma como vai ser cobrado. E tem alguns corolários para isso. Né? Ao longo do tempo, tem atividades de estudo que elas tanto perdem valor quanto ganham valor. Né? E aí é que está. Quanto mais próximo da competição você está, mais parecido com aquilo que você vai enfrentar
deve ser as suas atividades de estudo. E quanto mais longe, mais você pode se dar o luxo de fazer muita leitura, talvez assistir muita aula. Isso tem pertinência num plano bem feito. Né? Mas eu não recomendo que, às vésperas da prova, ninguém esteja ainda com muita leitura, sabe? É o momento de você treinar o que vai ser cobrado na prova. Então, existe uma hierarquia horizontal entre as atividades de estudo. Do mesmo jeito, como você tocou nesse ponto também, do cara que é mais produtivo à noite. Existe uma hierarquia vertical das atividades, que é, num dia de estudo típico, você tem que começar o dia com as atividades que são mais intensivas em gasto de energia e mais parecidas com a prova. Então, idealmente, você começa o dia escrevendo, que é o que vai ser cobrado na prova. Deixa as leituras, revisões para depois. Leitura de jornal, por último no dia. Né? Que é leve, gasta pouca energia, exatamente. Isso. Aí você fala o seguinte, mas eu comecei o dia escrevendo e depois de 3 horas eu estava exausto. Eu falei, porra, bata a palma, dê uma tapinha nas costas e diga parabéns, hoje você evoluiu. A gente e também que você identificou, porque se você ficar exausto 3 horas, no dia da prova, que vão ser 5 horas, você já sabe que vai estar exausto na terceira hora. Então tem que fazer isso de novo, até ficar exausto na 4ª hora, na 5ª hora, até não ficar mais exausto. E conseguir fazer isso, senão você não vai passar na prova, porque se estiver exausto na terceira hora, não faz as 2 últimas questões. Né? Então é uma identificação muito clara, você sabe muito claramente de cara quais são as suas dificuldades e onde você vai chegar. Fazer o que é mais fácil não vai eventualmente te levar a lugar nenhum. Né? Tem aquele filme famoso em que tem um debate a respeito de qual é a unha da mão que você corta primeiro. Não sei se você lembra disso, né? Corta primeiro a unha. Eu estou me perguntando qual é aqui. Eu estou tentando pensar qual é que eu corto. E aí a reflexão é se o indivíduo enfrenta o desafio primeiro ou se ele faz o que é mais fácil, né? Se ele é destro e corta a da mão esquerda, ele está usando a mão que ele sabe usar para cortar a unha mais fácil. E aí depois ele vai para mais difícil. Né? E primeiro ele corta mais fácil. E aquilo diz muito sobre ele. Se ele corta primeiro a mais difícil, depois ele faz a mais fácil. E aí o debate é muito filosófico, porque a respeito de... A menina fala, não, eu olho sempre para o que a pessoa corta. Vai cortar a unha, eu observo para saber se é uma pessoa que enfrenta os desafios de cara ou se não enfrenta os desafios de cara. Faz sentido, sim. Faz sentido. E a gente aprende com o que é difícil, né, João? Porra, a gente aprende com o que é difícil. Agora, claro, é muito confortável você sentar, dar play numa aula e a aula muitas vezes vai fazer sentido, porque, claro, o professor, ele mastiga, ele destrincha o assunto. E aquilo vai fazer sentido para você. Você vai dizer, bom, entendi tudo, beleza. Ilusão de aprendizado. Ilusão de aprendizado. Estou pronto para a prova. Não. O fato de alguma coisa fazer sentido não quer dizer que você captou, ressignificou e consegue produzir alguma coisa a respeito, gerar uma narrativa pessoal própria sobre aquele assunto. É uma coisa totalmente diferente entre você entender uma aula e produzir um texto capaz de te aprovar num concurso desse. Sem desmerecer a aula, não é isso que eu estou dizendo. A aula é um ponto... A aula é um produto do professor. É o produto intelectual da construção do professor. Não é o seu produto intelectual ou da sua construção. Né? Então, a partir da aula, você vai construir alguma coisa. Pode ser um mapa mental, pode ser suas anotações, podem ser exercícios, podem ser provas. Né? Candidatos que são aprovados em primeiro lugar em muitos anos seguidos, e eu me lembro, né, em vários anos seguidos, eram candidatos como Bruno Rezende, por exemplo, né, e vários outros, faziam os seus materiais, né? Isso que você chamou de apostila, cadernos, etc., em cima das aulas, incorporando as coisas que eles concordavam, que eles discordavam, debatendo sempre nessa pegada retórica. Acho que isso é absolutamente fundamental, né? Você precisa construir o seu próprio material e o seu próprio conteúdo para poder construir igual na hora da prova. E eu sou muito crítico também, João, a técnicas de estudo genéricas. Assim. Eu gosto sempre de tentar enxergar como aquilo se adapta às especificidades da prova. Por exemplo, eu acho o método Feynman, que é você aprender dando aula, sensacional. É sensacional. Mas eu me pergunto, e isso não é uma crítica ao método, é extremamente valioso você se perguntar se a curva do esquecimento é um negócio inoperacionalizável, eu acho.
aquela teoria de que você precisa revisar em 24 horas, depois 48, tá? Aquele negócio eu acho impossível botar em prática, porque o material vai se acumulando, aquilo vira uma bagunça. E quando você faz isso, você está dizendo para si próprio que aquele material é tão inútil que você precisa ficar vendo toda hora para rever. Você não criou uma relação de intimidade, de relevância para aquilo na sua vida. E o fato de produzir uma apostila que você escreveu já, de certa forma, mostra para você que aquilo é importante. É a história do primeiro beijo, né? Ninguém precisa ficar lembrando do primeiro beijo para parar agora e lembrar e saber onde foi. Ele foi significativo. Se você consegue encontrar alguma forma de tornar aquele assunto que você estudou significativo, e uma forma delas é escrevendo a respeito do assunto e acrescentando sentimento e coisas que você percebeu que não estavam no texto, você tende a aprender melhor e precisar revisar menos. O Feynman, ele é uma excelente técnica para você virar um excelente professor. Né? Ler muito, tem gente que fala, para você escrever bem, você tem que ler muito. Olha, se você ler muito, você vai ser um ótimo leitor. Para escrever bem, você tem que escrever muito. Né? Você fica bom naquilo que você faz. Então, parece uma coisa tão óbvia, né? Isso, agora você falando e tal. Eu fico tão impressionado, porque quando você fala, é difícil discordar de você. Assim. Acho que todas as coisas que eu já vi você falando, então, nunca acho que discordei de nada, porque é impressionante como você fala exatamente aquilo que eu acho, exatamente aquilo que eu concordo, né? Qual é o sentido de você gastar horas e horas, semanas e horas fazendo um planejamento para rever 24 horas, rever 48 horas das questões do mesmo concurso, do mesmo ano de novo? Ela perde em ganho. É óbvio que se você faz 3, 4, 5 vezes a mesma questão que caiu no TPS 2009, 2011, 2012, né, você vai guardar aquela informação, aquele conteúdo, né, aquele fetiche do conteúdo, claro, né? Você não vai esquecer mais aquilo, né, até por uma questão de osmose, de repetição. Mas ela tem uma utilidade declinante. É óbvio que ela tem uma utilidade declinante. Né? Da primeira vez em que você faz, né, ela te dá um ganho. Se você erra, um ganho ainda maior. Né? Se você acerta, um ganho menor. Não é? Da segunda vez que você faz, depois que você já acertou 2 vezes, 3 vezes, você não vai errar nunca mais. Nunca mais você vai errar aquela questão. Né? Então, eventualmente, começa a valer mais a pena fazer talvez questões inéditas, ainda que sejam um pouco menos parecidas, feitas por um professor, porque eu não quero jamais imaginar que eu vou ser igual à banca. Não é porque eu sou melhor ou pior do que a banca, porque a banca muda de um ano para o outro. Né? A banca é a banca. É imprevisível também. Imprevisível, vai ter bancas e bancas. Então, eu vou fazer uma questão que vai ter a minha cara, o meu estilo. Então, também, se o camarada começa a fazer só questão minha vida inteira, ele se especializa em passar na prova cuja banca vai ser João Daniel. Não tem nenhuma dúvida disso. Né? Mas se ele faz questões elaboradas pelo João Daniel, questões elaboradas pelo concurso, pelo examinador dos vários anos, se ele faz questões elaboradas pelo Rômulo, questões elaboradas pelo Rodrigo e por vários professores diferentes, não é? A utilidade marginal acaba sendo maior do que repetir uma mesma questão do TPS 300 vezes. Tá? Mas, ao mesmo tempo, não é só isso. É isso que você falou. Ele vai fazer isso quando? Quando falta pouco tempo para a prova, onde ele pode treinar muitas vezes aquilo. Não é? Às vésperas da prova, onde ele pode treinar, não é, muitas vezes aquilo. Isso eu acho muito claro, muito bom que você fala isso, porque as pessoas realmente não entendem isso. E aí resolvem aplicar técnicas tiradas de manuais sem refletir. Pessoas que nunca fizeram CACD. Normalmente, quem escreveu esses manuais aí não sabem nem o que é que cai no CACD. Aí o cara inventa uma técnica sei lá, cria uma sigla de 4 letras aí, diz, você vai estudar para concurso assim, aí te dá um método com 4 letras ou alguma uma coisa meio... E aí você que se vire para adaptar aquilo ao CACD e tal. Os próprios mapas mentais, que são uma técnica valiosíssima, eles podem ser adaptados às especificidades do CACD. Eu fazia mapas que eu chamava mapas temáticos. Ele era enorme, ou uma folha de cartolina, ou uma folha A3, que é maior. E aí, tudo que eu ia aprendendo sobre determinado assunto ao longo do tempo, eu ia colocando naquele mapa. Então, ele era orgânico, ele ia crescendo junto com o meu conhecimento do assunto. Ele não era um mapa estático de um capítulo que eu li. Então, chegava na prova, aquilo ali, eu conseguia enxergar parágrafos, inclusive, do texto no próprio mapa, porque cada braço equivale a uma ideia. Né? Então, eu fazia isso por aí. Agora, o mapa tradicional do Tony Buzan, que foi o cara que criou o mapa, se você usar daquela forma exata como ele ensinou,
é útil, é útil. O Feynman é ótimo, o método Feynman é excelente. Como é que você, agora, a reflexão que eu proponho é como é que você adapta as técnicas de estudos que estão aí na internet, qualquer, às especificidades do CACD, para te preparar melhor, não só para reter conteúdo, mas para lidar desenvolver as macrocompetências que você vai ter que demonstrar ao examinador. Então, às vezes, só uma reflexão simples, você nem precisa de mim, nem de outra pessoa que entende disso. Muitas vezes você vai encontrar a resposta, né? O próprio aluno encontra. Espera aí, esse tipo de anotação aqui não serve para o CACD. Né? E como é que eu posso fazer essa adaptação? Às vezes, um pouco de reflexão já traz a resposta. Alguém fez uma pergunta ótima aqui, né? Sobre o que você acha, Marcílio, dos grupos de candidatos. Grupos de WhatsApp, grupos na internet, grupos de estudo, etc. Tá. Eu acho que um grupo de estudo... Eu falo um pouco por mim, depois eu vou dar uma opinião que eu mudei um pouco de ideia. Na época do Coisas da Diplomacia, lá do Orkut, em que a gente conversava por lá e tudo, o Orkut ele tinha um formato de debate que era bem interessante. Assim. Aquela coisa de thread, né, permitia que você abrisse um assunto, livros recomendados. Então, você entrava no ponto que você queria pescar. Era quase que uma coisa de pesquisa. E aí tinha assunto que era assim, alguém de Petrolina que estuda para o CACD. Aí você, pô, eu não sou de Petrolina, eu não vou nem abrir isso aqui, né? E eu peguei muitas dicas de leitura lá no Coisas da Diplomacia. Eu até, antes de o Orkut acabar, eu escrevi até um roteirinho dos livros que eu tinha estudado na época do concurso. Eu até encontrei um dia desse pela internet. Esse foi um post que eu escrevi gigante, assim, enorme, com os livros que eu estudei, que eu recomendava, e que se eu fosse escrever de novo hoje, seria muito diferente, claro. Naquela época eu era, como eu gosto de chamar hoje, eu vou colocar no meu próximo texto da Pretéria, um conceito que eu era TPSista, sabe? Eu era TPSista, eu estudava para passar no TPS, né? Como muita gente faz hoje em dia. Estuda para o concurso de diplomata achando que o concurso é só o TPS. Então, E aí, nessa época, João, eu acho que aqueles debates ali me agregaram muito, porque eu tirei dali a bibliografia que eu usei para me preparar. Então, eu só posso ser agradecido ao que eu consegui tirar dali, sabe? Só que o que eu confesso que eu vejo hoje é uma bagunça gigante nesse grupo de WhatsApp, de Telegram e tal. Eu faço parte acho que de 4 grupos. Quanto mais o grupo é aberto para as pessoas comentarem, mais vai virando bagunça. Não sei até que ponto a linha é muito tênue do que é útil e o que não é. O que eu acho, o que eu faria hoje, se eu fosse voltar no tempo, eu criaria um grupo para dividir tarefas. Talvez o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer resumos de tais livros aqui. Sabe? Eu faço desse, você faz desse, e aí eu leio tua apostila, você lê a minha. Engraçado eu você tá reformulo a falando. minha com base na sua. Esse foi exatamente o grupo de estudos que eu usei para estudar para o concurso quando eu fazia faculdade. E aí uma galera decidiu, na minha turma de História, na UF, estudar para o Itamaraty. Como você pode perceber, todos eles hoje são diplomatas brasileiros. Todos eles eram meus colegas de turma. 4 ou 5 colegas de turma. A gente se reuniu e formamos um grupo de estudos. Éramos 5 pessoas. Eu, André Durran Cianes Maciel de Castro, conselheiro. Eduardo Ziel, conselheiro. João Marcelo Montenegro Pires, conselheiro. E Felipe Edoc Lobo Goulart, acho que também é conselheiro. Eduardo talvez já seja ministro, não sei. Todo mundo velho pra cacete, todo mundo virou diplomata, bem sucedido pra cacete. E eu, coitado, o único fracassado do grupo, né? Não fui fazer a prova. E esses caras juntos, a gente dividia para economizar grana, porque a gente não tinha grana para pagar professor particular. E aí vamos ler a bibliografia, geografia. A gente lia a bibliografia, dividia, cada um lia os resumos. A gente se confiava muito uns nos outros, exceto por mim, todos altamente qualificados, muito inteligentes. E aí a gente fazia exatamente isso que você está sugerindo. Interessante que é um método que eu usei, cara, em 1997 para estudar para o Itamaraty. E desisti, não fiz a prova, mas eles fizeram e passaram, todos eles. Exatamente assim. A gente dividia os textos e lia.
E é um pouco intuitivo, né, João? Assim, e é meio que... E hoje em dia as pessoas fazem tudo menos isso, menos o que parece fazer sentido, não é? Fazem todo tipo de bagunça, de arranjo e não simplificam o que pode ser simples. É um grupo em que você vai ver. Veja só, nós temos, sei lá, 50 assuntos de atualidade. Como é que a gente pode facilitar a nossa vida aqui? Olha, deixa que eu cuido dos Estados Unidos, você cuida de tal coisa. Vamos fazendo aqui Tá, eu faço um dossiê sobre os Estados Unidos, você faz um dossiê sobre tal coisa e a gente poupa tempo, né? E aí cada um só tem o trabalho de filtrar, né? De processar uma determinada quantidade de informação, enquanto os outros... E aí você tem um ganho da coletividade gigante. Eu fiz uma plataforma chamada UbiWiki, é UBWIKI, gratuita, que é uma espécie de Wikipédia, de wiki, né? Baseada na estrutura do edital. E aí, deixa eu escrever aqui no chat para a galera ter o referência. UBWIKI. KI.com.br. Maravilha. UbiWiki. UbiWiki. Tá, o B é mudo, né? Isso. Maravilha, botei. E é gratuito, ela tem a estrutura do edital, qualquer um pode entrar nessa estrutura e editar os verbetes. Então, você entra lá, CACD, História do Brasil, Formação Territorial da América Portuguesa. Vocês vão ver que já tem muito conteúdo lá, que os próprios usuários colocaram. E o bacana é que você tem um fórum para discutir aquele verbete na página e você tem um botãozinho que você aperta e você abre um campo em tela dividida, né? Split screen. E esse campo da direita, né, vai ser seu campo de anotações pessoais, que vão ficar sempre vinculadas àquele verbete. Então, você pode, enquanto lê o verbete público, né, a versão colaborativa do negócio, você vai tomando anotações ali, deixa guardar. Está gratuito, é uma ferramenta gratuita, não tem nenhum catch no negócio, não. É realmente para estimular as pessoas a Não escrever. pede o seu CPF antes, não? Porque tem gente que pede o CPF antes para te dar dica para ler o artigo. Não pede nada. Eu acho que não pede nem o nome, é só o e-mail, eu acho. E-mail e senha. Marcílio, olha, o pessoal conhece. Só não pede nem o nome. Ninguém entra nem em lista de e-mail para isso, para receber e-mail, não. Que maravilha. Querido, cara, foi muito, muito bom conversar com você. A gente precisa fazer isso mais vezes. Precisa, sim. É verdade. Mais vezes, com certeza. Vamos escolher os assuntos. A gente pode escolher exatamente. um assunto. A gente pode fazer umas lives meio que, como a gente chama esse, assustado, assim. A gente entra sem combinar com ninguém. E começa a bater um papo sobre a primeira coisa que aparecer der na cabeça. Excelente, vamos marcar. De surpresa. Pegar de surpresa. Muito bom, cara. Foi muito rico, gostei demais, aprendo demais com você. Igualmente. Tem um lado ruim, né, de conversar com uma pessoa com a qual você concorda com tudo, né? Porque fica menos divertido porque não tem barraco, né? A gente não tem treta e tal. Não dá pra fazer briga. A gente tinha que fingir aí, combinar uma parada de, cara, vamos discordar, vamos brigar loucamente e tal, porque aí vai dar mais ibope. Vai ter mais gente, cara, você viu uma treta, João Daniel bateu boca com o Marcílio. Não dá para discordar de você, né? Concordo com absolutamente tudo que você fala, sou muito fã do seu trabalho. Acho incrível que os alunos tenham a disponibilidade e o sacrifício mesmo que você está fazendo, porque você tem uma outra profissão, você é diplomata, né? O sacrifício pessoal, profissional que você tem que fazer aí para gastar essas 6 horas por dia no teu horário extra para ajudar tanta gente, né? Tanta gente. É todo o meu tempo livre, a verdade é essa. Eu não tenho praticamente tempo livre. Eu adoro jogar videogame, adoro ler também. Faz tempo que eu não consigo ler nada. Levantar peso. Não, parei porque aqui em Angola é complicado o negócio. Aí dei uma desestimulada. Mas eu vou voltar. Preciso organizar a vida também. Não pode só trabalhar, não. Abraço grande, viu? Valeu, adorei. Fica bem aí em Angola. Vou conversar com você, cara. Mais uma vez, sou seu fã. Já disse várias vezes aí. Você é demais. Você é sensacional. Valeu. É recíproco. Valeu. Abração. Valeu.